Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando os principais fatos que se tornam notícia através da Conecta Mais, pelo canal 8 da televisão da Adilnet TV e também pelo YouTube e pelo Facebook. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Agora 8 horas 2 minutos. Hoje, quarta-feira, 2 de setembro de 2020, dia do repórter fotográfico. A previsão do tempo será hoje de sol e o tempo estável aqui na cidade de Nova Prata. A temperatura pode chegar aos 27 graus. A partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda. Há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora em Nova Prata fazem 15 graus. E vamos às principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela economia. Carteiras de ações recomendadas para o mês de setembro. A gente conta para você quais são os papéis mais atrativos de acordo com os analistas, logo mais na economia. Fique conosco. Pela agricultura, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, já plantou 80% do milho verão. E os produtores estão de olho nas condições climáticas para que a safra seja mais rentável. E pela política, o envio da reforma administrativa ao Congresso é vitória de Maia e de Guedes. E diga-se de passagem que isso fez com que a queda do PIB fosse amenizada nos mercados. E pelas atualidades, Mariana receberá quase R$ 1 bilhão para reparar danos e rompimentos de barragem. E a gente lembra que esse fato foi em 2015. Contamos detalhes dessa indenização para você. E pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, em nova reunião com o estado, FAMURS permanece contrário ao retorno das aulas presenciais. Parece que ninguém quer dar o braço a torcer, mas o fato é que as aulas vão sendo adiadas sucessivamente. E pelas notícias da Serra, Caxias do Sul libera alvará para funcionamento de antena que levará a internet para o país. Exatamente, tecnologia a serviço da informação, e a sede é em Caxias, e nós vamos contar. E pelas notícias da região, padre incentiva a retomada do plantio de linho em Protásio Alves. Agricultura e fé, uma mistura que geralmente dá certo aqui no nosso interior. Notícia aqui da região. E pelas notícias do esporte, Renato Gaúcho se iguala a Felipão em títulos. E segue sendo o mito tricolor Renato Portaluppi. E pelas notícias do mundo, a Nike encerra contrato de patrocínio com Neymar Júnior após 15 anos. Nada segue muito fácil para o menino Neymar em 2020. Nós contamos para você os detalhes desse fim de casamento, praticamente por assim dizer. E o que mais temos lá para hoje de manhã, Beto Guidini? Isso mesmo, já que são 8 horas 5 minutos. Hoje é dia do repórter cinematográfico. E nossos colegas por trás das câmeras que fazem com que você possa nos acompanhar dia a dia, não poderíamos deixar de fazer uma homenagem a estes profissionais. Exatamente, logo mais nós vamos rodar a matéria para você do dia do repórter cinematográfico. Tivemos um pequeno delay aí no nosso sinal e nós vamos seguir com as notícias da economia para você. E começamos pelo portal Infomoney. As ações da Petrobras saltam quase 5%, a Vale avança 3% e bancos sobem forte. IRB e frigoríficos fecham em queda. Segundo a sessão da terça-feira, seguindo dias de forte volatilidade do índice, com investidores monitorando principalmente o noticiário político nacional. Por aqui, o aceno de Jair Bolsonaro para a agenda reformista, com o anúncio que vai enviar a reforma administrativa ao Congresso amanhã, quinta-feira, dia 3, ajudou a reforçar o maior ânimo, levando o dólar a registrar uma forte queda de 1,75%, e valendo R$ 5,38 na venda e animando o índice de ações.
Exatamente, Beto. E o que é mais indicado para o mês de setembro no mercado de ações pelo CNN Business, né? As 10 ações mais cotadas a serem compradas, né? O mercado segue atento aos anúncios do governo e empresas como Magazine Luiza, Marfrig, Uzi Minas, Hapvida e Vale se mostram como opções sempre variáveis, né? E os papéis da Magazine Luiza permanecem em alta. Outros números que devem ser levados em conta através das ações são do BTG Pactual, da Equatorial Energia, a B3 e a Via Varejo, que também se mostram rentáveis. Os setores de varejo, financeiro e de saúde e agronegócios são os principais a despontarem. Então, de uma forma aí rápida, a gente traz para você quais são as boas opções do mercado para este mês. E segundo o portal da CNN Brasil, a balança comercial tem superávit de 6,6 bilhões de dólares, recorde histórico em agosto. O saldo da balança comercial brasileira foi superavitário em 6,609 bilhões de dólares em agosto. É o melhor valor de meses em toda a história, iniciado em 1989. O resultado representa um avanço de 61,2% ante o mesmo ano passado, quando o superávit foi de 4,099 bilhões de dólares. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia ontem, terça-feira, dia 1º. O resultado do mês passado foi puxado por recuos de 25,1% nas importações e 5,5% nas exportações, que somaram, respectivamente, 11,113 bilhões de dólares e 17,74 bilhões em agosto. E Beto, agora sim recebi a confirmação da produção. Nós temos muitos cinegrafistas aqui na Conecta Mais, passam aí de meia dúzia de profissionais por trás das câmeras e hoje é o dia do repórter cinematográfico. E a gente tem uma rápida reportagem para você ficar por dentro desta profissão que é fundamental para a gente levar informação até você. Confira agora e nós voltamos na sequência com mais economia. Todos os dias estamos bem aqui, diante dos seus olhos. Aliás, servimos como se fôssemos eles, buscando o ângulo correto da notícia, o enquadramento das variedades, o foco do que é belo através da lente do profissionalismo. E saiba que se pôr no lugar de quem vê é responsabilidade. Todo o cuidado em te mostrar como as coisas realmente são é feito com o nosso melhor. O parabéns da Conecta Mais em homenagem ao Dia do Repórter Cinematográfico, aos colegas que aqui trabalham e todos os demais. Muito bem, você acompanhou aí os nossos 6 profissionais que fazem o acontecer através das câmeras, eles que ficam atrás ali do sinal, mas muito ligados em tudo que está acontecendo. Um abraço para os nossos colegas que tornam essa operação viável. E seguimos com as informações da economia, porque agora também temos a prorrogação do Pronamp, esse programa que fez muito sucesso entre as micro e pequenas empresas, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou mais 12 bilhões nessa linha para pequenos negócios. Ele deu esse anúncio através de uma medida provisória e integralizou 12 bilhões de reais com as cotas do Fundo Garantidor de Operações ao Programa de Micro e Pequenas Empresas para Fomento do Crédito. No valor dessa nova linha estão contemplados aí o crédito destinado também aos profissionais liberais. Então, tem linha de crédito disponível agora para quem precisa, desde que seja micro, pequena empresa ou profissional liberal. E segundo o portal Veja, da Abril, a pressão da matriz na Holanda faz a Heineken subir o preço no Brasil. Não são poucos os estudos que afirmam ter aumentado o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Mesmo assim, a Heineken, a segunda maior fabricante de cervejas com sede na Holanda, registrou resultados ruins no segundo trimestre. A pressão aumentou e os principais mercados da empresa precisaram responder rapidamente a ela. A partir de ontem, terça-feira, dia 1º, a Heineken aumentará os preços de sua principal marca no Brasil e 5% em média. A alta se dará na cervejaria
Então caberá a distribuidores e vendedores do produto decidirem se repassarão o aumento ao consumidor final. E agora uma notícia que mescla agricultura e economia, fala sobre a frota aérea agrícola brasileira. E você sabia, Beto Guidini, que no Brasil nós temos a segunda maior frota aérea agrícola do mundo? Só perdemos para os Estados Unidos. Só perdemos para os americanos e a previsão é que até o final de 2021 cheguemos aí a 2.350 aeronaves em todo o país, que são responsáveis, entre outras questões, pela pulverização das lavouras, né? É uma atividade essencial de ser feita, então o Brasil também desponta com bons números nesse setor. E falando do setor aéreo também, segundo o portal da CNN Brasil, a Gol comunica o pagamento de dívida de 300 milhões de dólares. A Gol comunicou na terça-feira, dia 1º, que cumpriu, na véspera, as suas obrigações de pagamento do Term Loan B, contratado em agosto de 2015 no valor de 300 milhões de dólares, além de juros acumulados. De acordo com um fato relevante da companhia aérea, o prazo médio de sua dívida de longo prazo, após a amortização do Term Loan, excluindo arrendamentos de aeronaves e os bônus perpétuos, é de aproximadamente 4 anos. Bônus perpétuos? Que coisa que deve ser essa, né? Deve ser uma prisão perpétua, só que é o contrário. Termos, né? Que termos. Enfim, vamos para a agricultura e vamos falar aqui do interior do Rio Grande do Sul, porque em Cruz Alta, as lavouras do milho da safra do verão já receberam 80% do plantio por parte dos produtores. E a expectativa é fugir da estiagem que começa nos meses de dezembro a janeiro. Essa é a expectativa dos produtores. Os trabalhos se encerram nos próximos 15 dias e querem viabilizar o cultivo da última safra de soja em 2021. A semeadura da soja do verão está programada para começar em 15 de outubro, com os produtores animados pelo atual patamar do preço dos grãos. E também pelo portal Notícias Agrícolas, a colheita da safra recorde de algodão está na reta final, com recuperação dos preços, mas a rentabilidade comprometida. Com 25% da safra atual ainda para ser negociada, apenas 30% da safra 2021 vendida, normal seria 70%, e nada de vendas para a safra 2022, que normal seria de 30%. Produtores devem reduzir a área a serem plantadas na próxima temporada. E agora a gente traz para você as informações do câmbio e do mercado financeiro, começando pelas cotações das bolsas de valores. A Ibovespa ontem fechou em alta de 2,82%, apesar da queda do PIB brasileiro, fechando acima de 102 mil pontos. O principal fato foi a notícia de que a reforma administrativa do Estado será enviada ao Congresso. Isso animou os investidores muito mais além do que a taxa de queda do PIB que foi estimada no dia de ontem. Os números americanos: Dow Jones fecha em alta de 0,76 e o Nasdaq alta de 1,39. Nesse momento, todas as bolsas europeias operam no positivo. Os movimentos já encerrados no Oriente: Nikkei em Tóquio alta de 0,47% e Xangai, no mercado chinês, já encerrada em queda de 0,17%. E pelo câmbio, o dólar fechou ontem a R$ 5,39, o euro a R$ 6,43, a libra a R$ 7,22. Pela bolsa de cereais, soja máximo R$ 136, mínimo R$ 126. O milho máximo R$ 52 e mínimo R$ 44. Já para o preço da carne arroba do boi, máximo R$ 230 e mínimo R$ 222,08. Já a arroba da vaca, máximo R$ 225 e mínimo R$ 215. E agora a gente vai trazer para você as principais notícias do mundo, aquilo que você fica sabendo que ocorre ao redor do globo. E começamos pelo portal Deutsche Welle, destacando que a ministra alemã da Agricultura se posiciona contrária ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Kolkner cita o desmatamento da Amazônia para criticar o Pacto Europeu Sul-Americano. Segundo ela, isso geraria uma, abre aspas, distorção da concorrência, fecha aspas.
A ministra alemã afirma também que seus colegas de pasta europeus são céticos em relação ao acordo. E ela deu essa declaração no dia de ontem, né, Beto Guidini? E disse mais assim, abre aspas, nós, ministros da Agricultura, estamos muito céticos, fecha aspas, antes de uma reunião com os seus colegas de pasta dos outros países. Não vejo a ratificação do acordo com o Mercosul. Esse foi o fato trazido no dia de ontem pela ministra alemã. Beto Guidini, o que tu acha que ela quer dizer com distorção da concorrência? O pacto que seria firmado entre a União Europeia e o Mercosul abriria mercados para que os nossos produtos chegassem de forma mais atrativa ao mercado europeu. Do nosso ponto de vista, teríamos mais mercados abertos, menos tarifas, venderíamos mais e seríamos, consequentemente, menos explorados pelo velho mundo. É isso que a ministra alemã quer dizer. A Amazônia é pano de fundo nessa discussão. Não se fala aqui que não ocorra desmatamento e que não haja desrespeito no trato com a floresta. Isso é uma questão congênita brasileira desde que o Brasil é Brasil, ou seja, há mais de 500 anos. O fato é que os europeus são temerosos porque eles teriam que pagar mais caro pelos nossos produtos, ao mesmo tempo que nós venderíamos mais. Então, usar esse pano de fundo do desmatamento me parece uma cortina confortável para nos mantermos em uma posição de subservência em relação ao velho mundo. Seguimos no século XXI com as mesmas práticas coloniais do século XVI. Nada mudou em Terra Brasilis por hora e tentaremos superar esta etapa. Talvez quando o continente europeu ficar escasso de comida, afinal as suas terras são muito mais escassas do que as nossas, eles tenham que rever as suas posições. E nesse momento eu recebo a chamada externa de Monalise Canali para dar o bom dia para o nosso telespectador e contar o que vem por aí no Conecta News nessa manhã. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. A gente está no centro do município de Nova Prata nessa manhã que venta bastante, mas que felizmente temos sol, dá para aproveitar bastante o dia. Thiago, Beto, a gente vai ter um jornal recheado sobre reportagens do nosso núcleo de jornalismo. Para iniciar, temos uma reportagem sobre a vinícola Simoneto, lá do município de Veranópolis, contando um pouco da sua história, né? Desde quando foi criada, seus produtos e tudo que dá para conferir lá, caso o turista venha a conhecer esse ponto turístico. Temos também uma reportagem sobre dicas de flores e plantas que você possa ter na sua casa. Desenvolvemos essa reportagem lá no Madre Tierra, Floricultura e Paisagismo. Sabe aquela suculenta, aquele bonsai que você não sabe porque ele deu aquela murchadinha? Então fica ligado nessa reportagem que a gente traz diversas dicas para você que tem essas plantas em casa, que adotou essa plantinha para si. Também, Thiago, a gente tem hoje o Dia do Florista. Logo mais teremos um ao vivo lá na Tina Flores falando sobre essa profissão, sobre como é ser florista nos dias atuais, como que funciona essa profissão, a harmonização em um arranjo e tudo mais. E também a gente não poderia deixar passar em branco o dia do repórter cinematográfico e fotográfico. Então a gente tem uma homenagem especial a todos os nossos colegas da Conecta Mais Web TV. Thiago, Beto, a gente retorna daqui a pouquinho com o ao vivo lá da Tina Flores. Retornamos com vocês. Muito obrigado, Monalise, e que belo lugar que a Monalise fez essa tomada de hoje, né, Beto? A nossa praça é muito bonita, né, Thiago? A Praça da Bandeira é um capítulo à parte das belezas de Nova Prata, muito bem conservada, muito bem cuidada, muito bem estruturada para receber os nossos cidadãos e nossos turistas, logo que a normalidade voltar. É um espaço especial para a família e para todos os cidadãos de Nova Prata. E o que tem mais lá nas notícias internacionais, Beto Guidini? Agora 8 horas e 21 minutos. Segundo o portal da Deutsche Welle, a Alemanha quer acordo com a União Europeia e Mercosul, mas precisa prever queda no desmatamento. Heiko Thomas, o novo embaixador da Alemanha no Brasil, reuniu-se no último dia 19 de agosto com o presidente Jair Bolsonaro para entregar suas credenciais, formalidade que marca o início de seu trabalho em Brasília. Entregou ao presidente uma máscara facial com a bandeira dos dois países e conversaram sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que promete criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com 780 milhões de pessoas
e 1/4 da economia mundial. Esse é o tamanho do acordo que alguns europeus são reticentes em fazer, porque sabem do nosso potencial produtivo e que a gente ia destocar aí uma grande quantidade de produtos em níveis que eles não estão acostumados a receber. Por conta disso, que vozes no velho mundo são reticentes em ratificar esse acordo que beneficiaria em muito a produção local e o comércio local, que poderia trabalhar com exportações mais efetivas para o continente europeu. Vozes a favores e vozes contrárias, os dias e os meses nos dirão se esse acordo, que é costurado há mais de 20 anos, poderá ser ratificado. Por trás disso, as pressões constantes pela floresta também fazem parte deste cenário em que vários atores se posicionam em um tabuleiro. No fundo, Beto, não vejo tanta preocupação em si somente com a floresta, mas também vejo a faceta dessa moeda em que a questão econômica pese mais e o protecionismo europeu, para manter as atuais taxas e as atuais políticas de subserviência, querem prevalecer. Vamos ver qual vai ser o rumo tomado pelo velho mundo nesse momento. Afinal, nós produzimos comida e eles precisam comer. Em segundo o portal G1, a Suécia volta a ser exceção em uma Europa de máscara obrigatória. A Suécia, que chamou a atenção do mundo com sua estratégia menos rígida de combate ao coronavírus, está novamente isolada na luta contra a pandemia, pois no momento evita o uso obrigatório de máscara, algo que virou normal em outros países europeus. Poucas pessoas usam máscaras nos supermercados, ônibus e metrô de Estocolmo. As autoridades de saúde do país consideram insuficiente a eficácia do produto, mas insistem no respeito ao distanciamento físico e na lavagem frequente das mãos. E falando sobre questões da vacina que deve vir por aí, a vacina da AstraZeneca, aquela desenvolvida em parceria com a Universidade Inglesa de Oxford, entrou na terceira e última fase de testes nos Estados Unidos e está ao mesmo par das vacinas da Moderna, da Pfizer e da BioNTech. Nesse momento, a AstraZeneca recruta mais de 30 mil americanos acima dos 18 anos e dos mais variados grupos étnicos, inclusive portadores de HIV, para fazerem a testagem da nova vacina. E segundo o portal Bela Mais do Correio do Povo, o desespero com a pandemia obriga a meninas asiáticas a se casar. Milhares de meninas asiáticas estão sendo forçadas a se casar por famílias desesperadas pela pobreza causada pela pandemia do coronavírus. O motivo de alarme para ativistas que alertam nos anos de luta contra essa prática estão arruinados. O casamento infantil é muito comum em comunidades tradicionais da Ásia, desde o arquipélago da Indonésia até a Índia, Paquistão e Vietnã. Mas a prática registrava queda associada com a promoção por instituições de caridade do acesso à educação e serviços de saúde entre as mulheres. E uma notícia para a gente encerrar esse bloco com as informações internacionais. Neymar teve seu contrato encerrado pela Nike de maneira aí unilateral. A marca não quis mais patrocinar o jogador, que teria contrato até o ano de 2022. E agora, né, ele está sem patrocinador de marcas oficiais esportivas. Tu sabe quanto ele ganhava por ano, Beto Guidini, por este contrato com a Nike? Era cerca de 25 milhões de dólares por ano ele recebia para ter uma linha exclusiva assinada de produtos. Mas as constantes inconstâncias da carreira de Neymar fazem com que a marca americana o deixe e ele não é mais patrocinado. Logo, logo deve surgir outra que ele vai assinar aí, mas o garoto, que deveria levantar canecos de títulos, por hora está erguendo rescisões contratuais. Neymar chorou muito depois da final contra o PSG, o quase lá do clube francês que tinha o Bayern de Munique na frente, que levou o hexacampeonato. Isso deve ter pesado para a decisão da marca de roupas americanas Nike, que deu adeus a Neymar. Mais alguma coisa, Beto Guidini? Mais alguma atualização, senão vamos para o intervalo. Intervalo comercial. Agora, 8 horas e 26 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Voltamos já.
O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornamos ao vivo com o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação. E nós contamos sempre com o apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. A Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, a Kiron Centro Cultural, o Dom Antônio Empório de Carnes, a GB Vidros, há 15 anos no mercado, a Preto Veículos, representante Chevrolet, a Dionet Telecom, a Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, é a Unimed Vale das Antas, que todas as manhãs, das 8 horas até as 10, trazem para você as principais notícias aqui no Conecta News. Agora 8 horas e 31 minutos. A previsão do tempo de hoje é de sol e tempo estável aqui na cidade de Nova Prata. A temperatura pode chegar aos 27 graus. A partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda. Há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar.
Agora aqui em Nova Prata, 16 graus. E seguimos com as nossas informações agora sobre a política. Segundo o portal da Reuters, a queda do PIB no segundo trimestre é som distante. A economia já tem retomada em V, diz Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, terça-feira, que a queda do PIB registrada no segundo trimestre do ano é, abre aspas, som distante, fecha aspas, que reflete os efeitos da pandemia da Covid-19 e frisou que o Brasil já deu início a uma recuperação em V. Ele também frisou que a queda de quase 10% veio na linha como esperado, mas não indica o desempenho que o país terá no ano de 2020. O ministro afirmou que, abre aspas, todas as estimativas, fecha aspas, apontam para uma queda de 4% a 5% ao ano. Exatamente. Por falar em políticas econômicas de recuperação, o auxílio emergencial segurou ainda mais a queda do PIB no segundo trimestre. Economistas ouvidos pelo portal G1 afirmaram que o benefício recompôs a renda perdida durante a crise e incentivou o consumo. Afinal, né, Beto Guidini, várias famílias e várias pessoas que estavam sem perspectiva entre março, abril, maio e junho recorreram ao auxílio emergencial e conseguiram aí pelo menos restabelecer os níveis básicos de consumo. Isso injetou dinheiro na economia e fez com que o país continuasse a girar economicamente, do ponto de vista monetário, para que a gente conseguisse atravessar o pior do período da pandemia. E segundo o portal G1, o envio da reforma administrativa ao Congresso é vitória de Maia e de Guedes. Segundo a decisão de enviar a reforma administrativa para o Congresso na quinta-feira, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na terça, é uma vitória do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vinham defendendo o encaminhamento da proposta ainda neste ano. E agora a gente recebe a chamada externa de Monalise Canali, que deve estar lá na Tina Festa e Flor para trazer um pouco de flor no meio deste canteiro inebriado da política. Na sequência, a gente retorna sem intervalos para você com as informações. Tem mais coisas brotando aí do caso Wilson Witzel e a gente conta na sequência. Monalise, onde você está agora? Beto e Thiago, a gente retorna com o nosso link externo e dessa vez a gente está na Tina Festa e Flor e vamos conversar com a Tina, ela que é florista aqui do município de Nova Prata, nesse dia que é o Dia do Florista. A gente parabeniza por essa profissão tão linda, né, que leva alegria e para todas as pessoas. Normalmente, quando a gente tem uma flor, é um momento de festividade, então, né, é para levar realmente alegria a todas as pessoas. Tina, conta pra gente como que iniciou esse negócio aqui no município. Bom, primeiramente eu agradeço a vocês pelo convite, fico muito lisonjeada de vocês terem me convidado para participar desse momento, agradeço as felicitações e é um trabalho bem lindo, sim. A gente começou em 2012, eu acho, por aí, com festas, a gente trabalhava só com festas, e eu gostava muito de trabalhar com flores nas festas, então eu fui agregando, e quando eu vi, abri a floricultura aqui em casa mesmo, foi expandindo. E conta pra gente, existe algum curso para ser florista, mais focado nessa profissão? Ou veio realmente desse amor por mexer com plantas, com flores, decorações? Na verdade, eu me especializo muito, eu gosto muito de estudar, né? De estudar essa parte das flores, de decoração e tal. Mas eu acho que, como qualquer outra profissão, eu acho que é um dom, né? Não adianta tu fazer 1000 cursos e tu não ter o feeling, não ter, né, a praticidade de mexer é como qualquer outra profissão, tem que ter o dom. Então, eu estudo bastante, porque eu gosto sempre de trazer tendências para nossa cidade, né, de tudo que está fora daqui eu gosto de trazer para cá, para a gente também, para as pessoas também conhecerem, para terem oportunidade de ter coisas diferentes aqui. Então, eu estudo bastante. E a gente sabe, né, que aqueles buquês que, inclusive, nas suas páginas das redes sociais, a gente pode acompanhar o seu trabalho, todos aqueles buquês que são feitos aqui, como que funciona? Existe uma chamada harmonização de flores? Existe. Na verdade, existe a harmonização de flores, só que eu sigo uma linha um pouco diferente. Eu gosto de usar, por exemplo, materiais que a gente tenha aqui mesmo na nossa região. Então, tu vai ver muito matinho, muita coisinha que eu acrescento junto com os meus buquês.
então nos meus boxes de flores também. Então não tem assim, eu acho que cada profissional segue o seu gosto, o que gosta mesmo. Então não tem uma coisa específica de dizer, essa aqui não dá bem com essa. Por exemplo, se tu olhar na harmonização das cores, daqui a pouco o vermelho e o amarelo não fica legal junto. E eu adoro usar, e os meus clientes adoram. Então a gente tem que, na verdade, eu acho que usar o que gosta, é como uma roupa, é como qualquer outra coisa, que tu não é porque tá na moda que tu vai usar, né? Tu tem que seguir o que gosta mesmo. E Tina, com o que vocês trabalham aqui? A gente sabe que além da floricultura, dos buquês, existe uma outra parte também. Como funciona? A floricultura, ela ainda está situada aqui na Rua da Vipal, como sempre esteve, né? A gente abriu agora recentemente uma boutique de balões, que fica no centro, fica na Rua do Fórum, né? Ao lado do Carbonelli Modas. Então, ali a gente tem alguma coisa de flor, sim, porque as pessoas estavam procurando muito lá, porque daqui a pouco fica mais fácil, né? Então, a gente tem mais flores de vaso lá, que daí, se precisar de um presente rápido, coisa assim, só passa e leva, né? Mas lá na boutique de balões, a gente faz arranjos, faz coisas para festa. Hoje em dia está muito difícil de trabalhar com festa, então as pessoas estão fazendo muito em casa, né? Para não deixar as datas passarem em branco e tal. Então, a gente faz arranjos, a gente faz buquês de balões, tem balão com gazélio, tem o topo de bolo que está super em alta, que a gente personaliza os balões, então lá é bem legal também. E a gente gostaria, por último, que você deixasse, então, uma homenagem a todos os colegas de profissão que são floristas e, por fim, também, que deixasse o contato da Tina, tanto da floricultura quanto da boutique de balões. Então, um grande beijo para todos os meus colegas. A gente se ajuda muito, na verdade, bastante floristas de fora daqui me procuram também bastante, a gente tem um projeto de consultoria também, então tudo que a gente pudesse ajudar é uma classe bem unida, assim, a gente se ajuda bastante. Que vocês tenham sempre muito sucesso, que vocês façam tudo sempre com amor, que a gente continue levando cor, perfume e felicidade para as pessoas. A gente trabalha também com uma parte que também é um pouco dolorosa na parte de óbitos também, mas que a gente acaba acalentando corações, então as flores, elas sempre levam coisa boa para as pessoas, seja em qualquer momento. Então eu desejo que vocês façam sempre tudo com muito amor, com muito carinho, e sempre vai dar tudo certo. Parabéns pelo nosso dia. E os contatos? Os contatos. Aqui na floricultura tem o telefone fixo, que é 2121 2123, né? Tem o WhatsApp também, que é 99641-4751. E lá na loja de balões, então é sempre o Guigo que está lá atendendo, e é 99926-9310. A gente agradece, Tina, pela disponibilidade e pelas informações, parabeniza novamente pelo Dia do Florista, parabenizamos também todos os floristas que nos acompanham pela Conecta Mais Web TV. Lembrando sempre que esse link externo tem apoio de Kiron Centro Cultural. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, inglês, italiano, dentre outros, espanhol também, cursos superiores da Cruzeiro do Sul, ginástica do cérebro, dentre tantos outros cursos que você possa suprir com alguma das suas necessidades. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Retornando, muito obrigado a Tina Festa e Flor e todo esse ambiente. Beto, tu já foi na loja dela? Não, por A enquanto gente não. sempre convida para ir porque é uma experiência à parte, né? Tudo muito bonito, tudo muito florido, são flores afinal. E ela e as meninas têm um capricho especial para lidar com esse tipo de circunstância. Antes de a gente avançar nas notícias da política, um abraço para o Dr. Gustavo Chagas, que nos assiste lá de Porto Alegre. E ele mandou uma contribuição, né? Para falar sobre a queda do PIB. Enquanto todos os países do mundo acrescentaram aí quedas muito expressivas no PIB, por exemplo, o Brasil caiu 9,7%, mas vamos dar outro exemplo, México 17%, Espanha 18%, Reino Unido mais de 20%, então vejamos aí que os números não são tão ruins quanto poderiam parecer. Tu sabe quem que subiu no PIB no primeiro semestre, Beto Guidini? Não, fale para nós. A China, 11,5% de crescimento no produto interno bruto chinês. Pegue essa informação e faça o seu julgamento. Dá para desconfiar também, né? Segundo o portal da CNN Brasil, o grupo de Witzel criou o Fundo de Saúde de 2 bilhões de reais para desviar dinheiro, diz o Ministério Público Federal. O ex-secretário da Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos,
revelou a Procuradoria-Geral da República que um grupo criminoso liderado pelo governador afastado Wilson Witzel criou em novembro de 2019 o Programa de Financiamento dos Municípios na área da saúde, o FinaSUS, com um orçamento de R$ 2 bilhões para atender os interesses do Palácio Guanabara. A afirmação consta entre os 33 anexos da delação premiada do ex-secretário e que serviu para corroborar para a boa investigação do Ministério Público Federal. Vem como a gente falou ontem, agora começam a desabrochar fatos aí em relação ao governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e um deles a gente traz também pelo portal da revista Veja, que aponta que um ex-jogador de futebol era apontado como o chefe do núcleo de corrupção. Segundo o Ministério Público Federal, José Carlos fazia a interlocução entre empresas e o secretariado do governo Witzel, aí, num verdadeiro esquema bastante complexo que foi, por hora, desmantelado. E tem novidade do STJ também, né, Beto? É isso mesmo. Segundo o portal G1, 3 ministros do Supremo Tribunal de Justiça se declaram impedidos para julgar afastamento de Witzel. Segundo os 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que se declararam impedidos, por isso não vão participar do julgamento da Corte Especial, que discute hoje, quarta-feira, o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Os ministros Félix Fischer, João Otávio de Noronha e não participam do julgamento. Fischer tem um assessor de advogado no caso. Noronha já declarou impedido em um pedido de liberdade de Edmar de Santos, ex-secretário da Saúde do Rio, e o delator do suposto esquema de desvio de recursos para o enfrentamento da pandemia. E Mussi ainda avalia se vai manter. Ou seja, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça existem impedimentos porque existem relações aí entre os ministros e as partes que são julgadas. Então os ministros vão se afastando, se declarando suspeitos para julgar e não tocarão adiante essa ação. Então a gente vai ter que aguardar quais vão ser as próximas movimentações. E por continuar falando de Rio de Janeiro, tu já ouviu falar, Beto Guidini, nos Guardiões do Crivella? Então, aí Eu assisti a reportagem domingo. Aconteceu e estava acontecendo que membros aí comissionados do município do Rio de Janeiro, cargos em comissão, eram encarregados de ficar aí em endereços, né, mobilizados para atrapalhar repórteres e muitas vezes na base da gritaria, né? Por exemplo, tinha alguma denúncia de irregularidade, alguma coisa em um posto de saúde, por exemplo, os repórteres chegavam para fazer a gravação e aí tinha os Guardiões do Crivella, assim, que foram chamados, né? E eles, na base do grito e da grosseria, tentavam intimidar ou expulsar os repórteres para que as notícias não fossem documentadas. A tomar conhecimento dessa situação, o Ministério Público e o Poder Judiciário entraram em cena e, a partir de operações, foram feitas buscas e apreensões nos endereços dos investigados para averiguar a situação. E já se fala, Beto Guidini, nas atualizações, nós vamos trazer isso para você, de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Agora a questão é, o Rio já não tem governador, o Rio pode ficar sem prefeito e o Rio de Janeiro continua lindo. Exatamente. E agora uma notícia que veio de surpresa. Segundo o portal G1, o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, deixa a força-tarefa. O coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador da República, Deltan Dallagnol, vai deixar a força-tarefa, informou o Ministério Público Federal ontem, terça-feira. Em um vídeo postado na internet, Deltan Dallagnol disse que a filha de 1 ano e 10 meses apresentou sinais de regressão no desenvolvimento e que, por isso, precisaria dedicar mais tempo a ela. Muito bem, Deltan Dallagnol deixando a força-tarefa da Lava Jato e várias reverberações em torno dessa situação, e o substituto já está nomeado também. E nas questões aí da Câmara dos Deputados, a Câmara vai reativar
o Conselho de Ética para analisar o caso da deputada Flor de Lis. A parlamentar é ré em um processo acusada de ser mandante do assassinato do marido e Rodrigo Maia e a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu no dia de ontem reabrir o Conselho de Ética para julgar o caso. Se fala nos corredores do Congresso, que ela não tem como fugir da cassação do mandato. E segundo o portal Sul 21, o prefeito de Pontão suspende as aulas presenciais no final de 2020, até o final de 2020. O prefeito de Pontão do Rio Grande do Sul, Néstor José Gracelli, decidiu suspender as aulas presenciais na rede municipal de ensino no final do ano de 2020. A decisão já está em vigor, foi anunciada por meio de decreto publicado na segunda-feira, dia 31. A prefeitura decidiu ainda que as atividades escolares nesse período continuarão apenas de forma remota. Muito bem, questões da educação. E por falar num cara antigo que muitas vezes não passou aqui pelo Conecta News, Paulo Maluf, quem lembra dele, ele vai ter que penhorar bens da sua herança para indenizar a cidade de São Paulo, né? Essa informação saiu no dia de ontem. Ele herdou 128 milhões da sua mãe e em 2015 ele foi condenado a indenizar a capital por ter usado o logo da campanha eleitoral, um trevo de 4 folhas, como símbolo da prefeitura. A decisão de penhorar os bens deixados pela mãe foi do Tribunal de Justiça e assinada pelo relator Bandeira Lins no último dia 24 de agosto. E segundo o portal da CNN Brasil, Mariana receberá quase R$1 bilhão para reparar danos de rompimentos de barragem. A Advocacia Geral da União, AGU, a Advocacia Geral do Estado, AGE, e a Procuradoria do Espírito Santo, PGE, fecharam um acordo para destinar a quantia de quase R$1 bilhão para reparar danos provocados pelo rompimento da barragem do Fundão, em 2015, em Mariana. O acidente, que provocou uma onda de lama, destruiu 3 distritos do município mineiro, deixou 19 mortos e ainda afetou outras dezenas de cidades. E falando sobre as atualidades, o Rio de Janeiro recua na reabertura, fecha as praias após as aglomerações do último final de semana. E nós falamos sobre isso para você. E museus, parques de diversão, bibliotecas, galerias de arte, cursos profissionalizantes, casas de festas infantis estão liberados para funcionar da forma presencial. Apesar da abertura, os estabelecimentos vão ter que limitar 1/3 da sua ocupação. E novas medidas aí que buscavam a flexibilização acabaram sendo aí restringidas novamente depois dos bons e dos maus exemplos do último final de semana. E segundo o portal G1, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a mais baixa desde abril, aponta a Imperial College. Segundo a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil, caiu 1 para 0,94, o menor índice desde abril, mostra o relatório semanal da Imperial College London. O número, também chamado de ritmo de contágio, reforça a tendência de estabilização da pandemia. E agora uma questão de atualização da pandemia, né? Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram uma paciente que ficou infectada com o coronavírus durante 5 meses, ou seja, mais de 150 dias, né? E também concluíram que 20% dos pacientes acompanhados pela Universidade Fluminense se mantiveram com o vírus no organismo por mais de 1 mês. Pesquisadores também descobriram que é possível transmitir o coronavírus após a 2ª semana de desinfecção. E segundo o portal Proteção, sai nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, com inclusão da Covid-19. O Ministério da Saúde publicou no dia 1º de setembro, o Diário Oficial da União, a portaria número 2.309, de 28 de agosto de 2020, que traz uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, alterando com isso a portaria consolidada número 5 GMS. A nova lei, atualizada e assinada pelo Ministério Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, segue a mesma estrutura da anterior, contendo as listas A, agentes e fatores de risco, com respectivas doenças relacionadas ao trabalho, e B, doenças relacionadas ao trabalho, com respectivos agentes e fatores de risco. E agora falando sobre futilidade na pandemia, Beto Guidini, a máscara mais cara do mundo custa R$8 milhões
e foi feita por um joalheiro israelense que elevou o nível aí do status do acessório obrigatório, porque ela tem 250 gramas de ouro puro, 18 quilates, incrustada com 3.600 diamantes, com um peso total de 210 quilates. Quem quiser investir, ela custa $1,5 milhão. Mas vai sair aonde com uma máscara dessa? É só para dizer que tem, né? Exatamente, botar num cofre ainda por É. cima. E segundo o portal da CNN Brasil, o Setembro Amarelo, o que é e o trabalho na prevenção do suicídio. Setembro é o mês da prevenção do suicídio. Em 2015, o CVV, Centro de Valorização da Vida, em conjunto com outras entidades, cunhou a campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a importância de se falar sobre o assunto, um problema de saúde pública. O voluntário do Centro, Carlos Correia, explica que a ideia veio de outras campanhas de muito sucesso, como o Outubro Rosa, que alerta para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama. E uma informação que veio lá da Austrália, um crocodilo de 4,5 metros foi capturado em uma área turística. Olha o tamanho do bichão. Com 350 quilos, foi capturado por guardas florestais e levados até uma fazenda. Isso ocorreu no território do norte, lá na Austrália, e chamou a atenção pelo tamanho do animal. E segundo o portal Correio Brasiliense, uma cratera misteriosa aparece na Rússia e intriga internautas, mísseis ou OVNIs. O fenômeno das crateras misteriosas há cerca de 6 anos provoca uma série de questionamentos na Rússia. E a mais recente foi descoberta por uma equipe de reportagem da emissora russa Vestmal TV. O grupo se dirigiu ao local quando avistou um imenso buraco que, segundo cientistas, tem 50 metros de profundidade. E já que a gente está falando em crateras misteriosas, vamos falar sobre vento detectado no espaço. Pelo portal Canaltech, cientistas constataram a existência de vento invisível através de lentes infravermelhas pela primeira vez. E uma equipe de pesquisadores localizou, e essa ocorrência foi na erupção de um buraco negro de massa estrelar. Essa descoberta foi feita quando os cientistas estudavam o comportamento dos sistemas binários de raio-x e perceberam a emissão de vento, Beto Guidini. E vento quer dizer que tenha ar, né? Que coisa bastante incomum. Afinal, os buracos negros são fenômenos espaciais que distorcem as leis do tempo e do espaço e não são condicionados às leis da física. O que há dentro deles permanece o mistério, não podemos saber, né, Beto? Permanece o mistério, maravilha isso. E o que permanece é os nossos intervalos comerciais também. Nós vamos rapidamente para a palavra dos nossos apoiadores e, na sequência, mais matérias especiais, o esporte, o estado do Rio Grande do Sul e a nossa região. Voltamos já já, fique conosco. Agora 8 horas e 54 minutos. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Dom Antônio Empório de Carne.
O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação, com o apoio dos nossos patrocinadores e parceiros, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Kiron Centro Cultural, Dom Antônio, Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Preto Veículos, representante Chevrolet, Adilnet Telecom, Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região, e Unimed Vale das Antas, que todas as manhãs, das 8 até as 10, trazem ao vivo para você o Conecta News, através do canal 8 da Dionet TV, do YouTube, do Facebook e também na homepage da Conecta Mais. Beto Guidini, bom dia! Bom dia, Tiago. Agora, 8 horas e 59 minutos. A previsão do tempo para hoje é de sol e tempo estável. Aqui na cidade de Nova Prata, a temperatura pode chegar aos 27 graus. E a partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda e há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E começamos apresentando a sessão de esportes. Segundo o portal UOL, o time com mais estrangeiros do Brasileirão, o Inter, faz sua melhor arrancada. Líder do Brasileirão, o Internacional fechou a sexta rodada com 83,3% de aproveitamento e 15 pontos conquistados, alcançando o seu início no campeonato desde o início da era dos pontos corridos, em 2003. Naquele ano, o Colorado fez 14 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e também 1 vitória. Exatamente, hoje tem rodada do Brasileirão e o Colorado vai jogar também. Tem vários jogos acontecendo no dia de hoje. E em busca de atacante, o Cruzeiro faz sondagem por William Potker do Colorado. O clube mineiro está tentando contratações de atletas de Série A que possam chegar para serem titulares com Anderson Moreira aí nessa nova intifada do clube cruzeirense que está em maus lençóis em Beto Guidini, rebaixado com as contas atrasadas e tentando trazer atletas da Série A para fazer uma rápida subida no ano que vem. Segundo o portal do Globo Esporte, o Inter faz consulta e coloca meia Fernando Sobral no Ceará
no radar. Após a contratação de Abel Hernandes, o Inter está no mercado em busca de mais um atacante para suprir as baixas no setor. Mas a direção colorada também tem o seu radar jogadores de outras posições. E um deles é Fernando Sobral, meia do Ceará. E falando sobre negócios e sobre o tricolor porto-alegrense, o zagueiro do Grêmio, Juan, que vem das categorias de base e é tido como um dos atletas mais promissores da Academia Tricolor de Formação de Atletas, recebeu uma proposta de um clube da Bélgica. Contudo, o Grêmio não liberou o atleta porque ele fez 2 ótimas apresentações esse ano e a oferta belga de empréstimo não foi aprovada. E aos 21 anos, Juan renovou com o Grêmio, em agosto de 2019 até o fim de 2022. E segundo o portal UOL, Léo Gamalho é oferecido ao Grêmio, que descarta negociação. Léo Gamalho, artilheiro da Série B pelo CRB, foi oferecido por empresários ao Grêmio. A ideia era suprir a carência do elenco do Renato Gaúcho com jogador em ritmo de competição e boa fase. Mas a comissão técnica e diretoria do clube gaúcho preferiram não investir. Aos 34 anos, o atacante do CRB tem 6 gols na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E a vida sem cebolinha, la vie senza segole, por assim dizer. A média cai, mas o ataque marca 83% dos gols do Grêmio após a partida de Everton. Atacantes fizeram 5 dos 6 gols marcados pelo tricolor após a saída do icônico jogador que foi para o Benfica. Diego Souza segue como protagonista, mas a direção busca mais peças de reposição para o ataque tricolor. Everton, que foi vendido ao clube português, e a renda advinda dessa negociação que pertence ao Grêmio está sendo usada para quitar os salários dos atletas durante o período de pandemia. A boa gestão de Romildo Bolzan também consegue manobrar essas questões financeiras e deixar todo mundo com o contra-cheque em dia lá na Arena do Grêmio. E segundo o portal da SPN, o Grêmio Renato Gaúcho iguala Felipão em títulos, repete marcas de 30 anos e já mira recorde de jogos. Renato Gaúcho já está eternizado na história do Grêmio, pelos feitos e idolatria como jogador e técnico, mas ficou ainda mais com seu nome após a conquista do Campeonato Gaúcho no domingo passado. O tricolor perdeu por 2-1 para o Caxias, mas pela vitória por 2-0 no primeiro jogo, confirmou o 3º título estadual consecutivo. Foi o 7º troféu de Renato no comando do Grêmio, todos conquistados a partir do seu retorno em setembro de 2016. Depois que assumiu a vaga de Roger Machado, o ex-atacante venceu a Copa do Brasil no primeiro ano, faturou a Copa Libertadores na temporada seguinte, a Recopa Sul-Americana em 2018 e a Recopa Gaúcha em 2019, além de 3 estaduais. Não há o que falar, o plantel de títulos de Renato Gaúcho à frente do Grêmio é invejável. E ele já vai superando a marca de Felipão e segue firme aí treinando o tricolor, o popular Renatão da Massa. E por falar de esportes, Beto Guidini, uma coisa inusitada. Torcedores do Botafogo protestaram em frente à sede da CBF no dia de ontem contra o uso do VAR, com faixas como, por exemplo, fora Gaciba, Botafogo é líder, fim do VAR, ou, abre aspas, VAR, vamos arrumar resultados, fecha aspas, e CBF é uma fábrica de ladrões. Os torcedores do Alvinegro Carioca compareceram em frente à CBF para bater panela e exigir o fim dos critérios de uso do VAR, esse sistema polêmico que anula gols, marca pênalti e volta resultado. Isso está sendo usado agora de maneira mais efetiva nos campeonatos e tem causado bastante polêmica, né, Beto Guidini? Se é certo, mas pode estar errado, mas se está errado, pode estar certo. A bola pode voltar e o pênalti pode ser marcado e o gol pode ser anulado. Isso tem feito com que muito torcedor fique com saudade do futebol raiz, aquele quando tudo acontecia ao vivo e a cores e não tinha apito de voltar atrás. E segundo o portal UOL, o técnico da seleção feminina de basquete vai treinar time em Angola. O técnico José Neto deixará de ser exclusivo da seleção brasileira feminina de basquete. O treinador foi anunciado como novo comandante do Atlético Petróleos de Luanda, equipe de Angola, e irá morar na África.
O foco principal foi o de iniciar esse projeto de reestruturação do basquete feminino brasileiro. A possibilidade de assumir um clube em caráter concomitantemente com a seleção sempre foi uma opção aberta, disse Neto, em declaração distribuída pela Confederação Brasileira de Basquete, a CBB. E informação sobre Fórmula 1 pelo portal motorsport.com. Sebastian Vettel despista sobre possível saída para correr na Racing Point e diz estar focado na Fórmula 1 para 2021. Ele está dentro da categoria, mas recebeu propostas para correr em outras categorias do automobilismo e ele confirmou que conversou com a Renault sobre a oportunidade antes da contratação de Fernando Alonso pela equipe francesa. E também diz que tudo são conversas soltas. O fato é que Vettel segue correndo na Fórmula 1. E agora, 9h07. Você que tem flores e plantas em casa, aquela suculenta ou bonsai que você adotou e não entende por que acabou murchando ou queimando. Nesta reportagem, vamos trazer dicas sobre este assunto. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Há 2 anos, a floricultura Madre Tierra atua aqui no município de Nova Prata. E nessa reportagem, nossa equipe veio até aqui para levar para você informações sobre suas plantas e flores que você mantém na sua casa. Confere só. A ideia surgiu da necessidade. Um dos sócios proprietários, o Samuel, ele trabalhava com paisagismo há anos e não encontrava os produtos na região. E surgiu da necessidade de ter os produtos, mostrar para os clientes. E aí a gente teve a ideia de montar essa empresa. A Madre foi fundada há 2 anos por 3 irmãos, são 3 sócios proprietários, uma empresa voltada para paisagismo. A gente atua em paisagismo residencial, corporativo, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos uma loja física situada na BR-470, aqui em Nova Prata, no bairro Retiro, onde o cliente pode vir, escolher as plantas. Posterior, com um projeto já em mãos, executado pelo paisagista próprio da empresa, a gente vai até a propriedade, vai até a empresa, executa todo o trabalho de paisagismo, orientação. A gente conta com profissionais no pós-venda para nos auxiliar ao cliente manter o trabalho que já foi feito. A gente trabalha também com irrigação automatizada para jardins. Enfim, a empresa busca dar toda a solução que o cliente necessita. Essa situação do inverno na nossa região da Serra é muito importante. Eu hoje considero mais importante a pessoa que faz a venda da planta para o cliente saber orientar da maneira correta. É o principal. A nossa região é um pouco complicada pela questão climática, porém adequando a planta no local certo, com os cuidados certos, a gente consegue manter a planta por um período longo de vida. Então, nesses períodos de frio, o que é importante? É importante plantas tolerantes ao frio, que elas entrem nessa estação fria fortes. Para isso, como orientação técnica, é bem importante adubar as plantas no momento certo, saber fazer a rega no momento certo para entrar nesse período de frios com a planta com resistência e tolerando muito mais geadas e frios. Algumas espécies, infelizmente, nem com adubação e cuidados vão resistir a esse frio intenso da nossa região. Cobrir as plantas no inverno é uma atitude que muitas pessoas fazem. Resolve até um certo ponto. Não tem uma regra para isso, mas digamos assim, um frio, uma geada de 0 grau vai resolver, vai segurar um pouco do frio. Agora, temperaturas abaixo de -2, -4, -6, que é até comum nessa nossa região, cobrir a planta não vai resolver nada. Em relação às flores, vai na mesma linha de raciocínio na questão da orientação. É muito importante que o profissional que vende essa flor faça bastante pergunta para o cliente e consiga entender aonde vai ser colocada aquela flor. Flores, no geral, não gostam de ambientes encharcados, preferem o pleno sol. Existem espécies, sim, para verão, inverno.
Então, esses pontos são principais para que a planta se adapte e para que tenha sucesso com as flores no seu jardim. Adubação, rega é um segundo plano importante também, sempre com uma orientação técnica. As suculentas são plantas muito populares no Brasil, muito difundidas. Elas têm 2 pontos principais, que é sol pleno, de preferência sol pleno. Geralmente as pessoas gostam de tê-las dentro de casa. Aí acontece o que a gente chama popularmente de estiolamento. Ela estica a haste, a planta ela fica comprida, buscando maior área para absorção de luz, porém ela fica feia e com o tempo ela vai definhando, até que você perde a planta ou às vezes tem que mudar ela de local. Sol pleno e pouca água. Elas geralmente são originárias de áreas de desertos, então elas não demandam muita água. Na estrutura delas mesmo, elas retêm muita água. Então são 2 segredos principais para ter sucesso com as suculentas: bastante sol e pouca água. Então, os bonsais também são os queridinhos hoje, as pessoas adoram. Técnicas simples para te ter um bonsai em casa. Primeiro, o que a maioria das pessoas erram no bonsai? Em querer tê-los dentro de casa. Até dá para tê-los dentro de casa, dá, se você tiver um fosso de luz ou uma entrada de luz muito intensa, você consegue tê-los em ambiente interno. Mas eles são preferencialmente de ambientes externos, pleno sol, eles precisam de sol e bastante água também. Como é uma planta compacta, está dentro de um vasinho, de um vaso, de uma bacia, ele precisa de sol. Principal erro de quem tem bonsai, gosta de ter bonsai, é querer tê-los no escritório, dentro de casa. A maioria das pessoas acaba perdendo ele. A questão de adubação, podas, isso é mais técnico e não é muito difícil de ser feito. Então eu vou deixar um convite para todos os telespectadores da Conecta Mais para virem conhecer a Madre Terra. Ela está situada na BR-470, próximo a um dos acessos de Nova Prata. A gente já trabalha de segunda a domingo, só domingo somente das 13 às 18 horas. Telefone para contato da Madre 3242-4669. Pode seguir a gente também nas redes sociais, acompanha bastante o nosso trabalho e esperamos a visita de todos vocês. Retornamos ao vivo para você com o Conecta News, depois dessa bela reportagem na Madre Terra, que fica às margens da BR-470 e tem uma vasta variedade de plantas e ornamentos. Hoje, dia do florista, então você fica por dentro das opções que a nossa região tem à disposição. E como é que está o tempo lá fora, Beto Guidini? Agora 9 horas 14 minutos. A previsão de tempo de hoje é de sol e tempo estável aqui em Nova Prata. A temperatura pode chegar aos 27 graus. A partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda. Há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora a temperatura aqui em Nova Prata é de 17 graus. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para quem nos acompanha ao vivo, a Mirene Vera Furlaneto, o José Luiz Teles Paim, a dona Teri Cúnico, o João Luiz da Costa, lá de Guabiju, uma ótima quarta-feira para o senhor também, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli e a dona Carmen Corso, a minha querida dona Carmen. Um abraço e um bom dia para todos vocês nessa quarta-feira. Agora 9 horas 15 minutos e vamos para as notícias do Estado, começando pelo portal Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul propõe a retomada das aulas presenciais no dia 8 de setembro. Durante a reunião com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e representantes da educação, o governo do Rio Grande do Sul propôs, ontem, terça-feira, que a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul ocorra no dia 8 de setembro. Os alunos do ensino infantil seriam os primeiros a retornar aos estudos nas escolas do Estado. E de outro lado, pela página da FAMURS, o posicionamento do órgão de representação dos municípios é contrário ao retorno das aulas presenciais. Então, por hora, a gente tem essa informação, né? O governo propondo um retorno e a FAMURS
contrária a essa posição. Esse jogo de estica e puxa, acho que vai até, eles vão tentar voltar a aula até a segunda quinzena de novembro, talvez, né? Daí depois vão dizer que tá todo mundo de férias. Exatamente. Não tem como voltar à atividade presencial em sala de aula com todos os problemas que a gente tem e mais aí todas as situações que vêm dos exemplos internacionais. Os americanos tentaram retomar as aulas e as infecções dispararam. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. Então, por hora, a gente tem que aguardar. Não há muito o que ser feito nessa circunstância. E fica o embate aí entre prefeituras e governador. E informações que também a gente traz para você, né? A gente teve aí no estado do Rio Grande do Sul, a Justiça de Porto Alegre suspende o processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan. Pelo portal Correio do Povo, é noticiado que uma liminar entendeu que o prefeito não teve direito à ampla defesa e o contraditório na comissão processante e agora a sua situação aí permanece suspensa, o processo de impeachment. Muito bate-boca, muita falação lá na Câmara de Porto Alegre, mas de fato o processo está suspenso pela Justiça. E pelo portal Independente, a Justiça do Estado, o rapaz que caiu do 7º andar de prédio em Lajeado, segue em recuperação. O jovem Fabiano de Quadros Vicente, morador do bairro Montanha, em Lajeado, continua internado no Hospital Bruno Born. Ele ficou na UTI até quinta-feira, dia 27, e desde então passou para o quarto normal. O rapaz foi socorrido, consciente, após cair da sacada do 7º andar de um prédio localizado na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, na madrugada do dia 25 de agosto. E por falar em retorno às atividades escolares, o município de Venâncio Aires havia editado um protocolo de retorno presencial. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou a esta cidade para que suspenda essa autorização de retomada das aulas presenciais na educação infantil na rede privada. Então existia aí a possibilidade da rede privada de ensino infantil retomar e o MPRS recomendou que isso não seja feito, caso ocorrido em Venâncio Aires. E segundo o portal Rádio Planetário, um homem morre ao ser atingido por égua em Espumoso. Na terça-feira, dia 1º de setembro, o espumonense Diomedes Barbosa Ritter, de 51 anos de idade, que residia em Soledade, acabou perdendo a vida tragicamente ao ser atingido por uma égua quando realizava transporte da mesma até o município vizinho. E uma morte inusitada seguida por outra que ocorreu em Gravataí, porque um operador de máquinas aí acabou sendo atropelado por um rolo compressor que fazia a manutenção da pista na freeway e esse acidente acabou aí vitimando de forma fatal um homem de 56 anos na tarde de ontem que foi atropelado por um rolo compressor. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele trabalhava na obra de conservação quando foi atingido pela máquina e morreu no local. E segundo o portal Noroeste Online, traficantes voltam a ameaçar comerciantes de Ijuí. Mais uma vez, os traficantes de Ijuí voltam a aterrorizar a população. Há 2 semanas, uma facção criminosa já estava exigindo dinheiro de bicheiros, hoteleiros e prostitutas em Ijuí. Desta vez, os marginais deixaram bilhetes na porta de bancas e onde realizavam o jogo do bicho, ameaçando os comerciantes de morte. No papel escrito na mão, o recado ameaçador é deixado para o dono do estabelecimento comercial. Abre aspas. Não vão ter segurança sempre. Conheço vocês, você anda onde teu chefe mora. Sangue vai correr. Ameaças de milicianos, assim por dizer, né? Parece que essa prática vem e está sempre tão longe, mas ocorre também em Ijuí. Ameaças ao comércio, exigência de pagamento de pedágio e outras formas tão bem estruturadas quanto nas antigas máfias da Cosa Nostra. Era assim que elas operavam nas ruas sombrias da Nova York da primeira metade do século XX. E essa prática continua ocorrendo em troco de uma suposta segurança. Comerciantes, entre outras pessoas que habitam e têm suas atividades econômicas vinculadas aos centros urbanos, têm que pagar uma espécie de pedágio ou propina para que mantenham a falsa pretensão de estarem sendo protegidos por pessoas que, na verdade, né, Beto, violam a legislação. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, as informações da Serra Gaúcha, da nossa região.
tem matéria especial na Vinícola Simoneto, lá em Veranópolis. Então fique conosco, tem muito mais conteúdo para você no finalzinho do Conecta News dessa manhã. Agora 9 horas e 21 minutos. Conecta News. Conecta Mais Web TV conectando você. Dom Antônio, Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Lions Clube de Nova Prata apresenta Chá Beneficente em prol à Liga Feminina de Combate ao Câncer, dia 27 de setembro, no Salão Paroquial de Nova Prata. A qualidade de sempre, agora na sua casa, com porções individuais para retirada. Fique em casa e continue apoiando essa causa. Apoio Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Ao vivo para você, neste último bloco de Conecta News, temos matéria especial da Vinícola Simoneto logo mais para você. Então, fique ligado conosco, os boletins epidemiológicos também nesse bloco para quem quer ficar sabendo como estão os números do Covid nas nossas cidades da região. Nós contamos sempre com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Kiron Centro Cultural, Dom Antônio, Empório de Carnes, GB Vidros há 15 anos no mercado, Preto Veículos, representante Chevrolet, a Dionet Telecom, Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, e Unimed Vale das Antas, que trazem todas as manhãs das 8 às 10 o Conecta News através da Conecta Mais, no canal 8 da Dionet TV, no YouTube, no Facebook
e também na nossa homepage. Beto Guidini, o sol brilha lá fora hoje? Olha, a previsão do tempo é de sol e tempo estável aqui na cidade de Nova Prata. E a temperatura pode chegar aos 27 graus. Só que a partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda. Há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora em Nova Prata, fazem 18 graus. E vamos para as notícias da nossa Serra. Começamos pelo pioneiro. O presidente da MESI afirma que a maioria das prefeituras tem plano pronto para o retorno das aulas na Serra. Ao contrário do posicionamento da Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESI, concorda com o calendário de retorno gradativo das aulas proposto pelo governo do Estado em reunião virtual na manhã da terça-feira. José Carlos Breda entende que praticamente todos os municípios da Serra estão preparados para a volta dos encontros presenciais. Muito bem. E Caxias libera alvará para funcionamento de antena que levará internet para todo o país. Os trâmites que faltavam para a distribuição de sinal de internet a partir do bairro Santa Fé começaram a sair do papel. A Prefeitura caxiense liberou o alvará de funcionamento para uma antena instalada que levará sinal a 75% da população da América Latina, inclusive em pontos sem conectividade no norte e no nordeste do país. A intenção da empresa é instalar 3.000 antenas de Wi-Fi em todo o Brasil. O alvará de funcionamento dessa tecnologia, vinculada à empresa Spamar, subsidiária do grupo de telecomunicações espanhol Spasat, irá operar com o satélite Amazon 5, construído nos Estados Unidos e concedido em 31 de julho deste ano para a Secretaria de Urbanismo do município. Então, tecnologia e investimento, e a Serra Gaúcha se torna um dos pontos a receber essas antenas que vão fazer um grande circuito de Wi-Fi para toda a América Latina. E segundo o portal Pioneiro, a compra de armas de defesa pessoal quase duplica na Serra em 2 anos. O registro de armas para defesa pessoal duplicou na Polícia Federal de Caxias do Sul em 2 anos. Em 2020 já foram 1.171 unidades autorizadas pela Delegacia Referência na Serra, que abrange 57 municípios. A média é de 146 novas armas de fogo legalizadas por mês. A maior procura é relacionada ao debate sobre o direito de posse de armas, que tem como porta-voz o presidente Jair Bolsonaro. E olha só, Beto Guidini, uma atitude bonita aí, né? Uma agência de publicidade e design de Caxias do Sul se mobiliza para reunir tatuadores de todo o país para cobrir marcas de automutilação. De acordo com o portal Pioneiro, essa agência conseguiu mobilizar tatuadores de diversos estados do Brasil para oferecerem serviços de baixo custo ou de forma gratuita a pessoas que sofreram da prática de automutilação. Essa ação ocorre durante o período do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, e é promovida em parceria com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. O projeto Histórias da Pele vem oferecer uma oportunidade para que as pessoas cubram as marcas que a automutilação pode ter deixado. E agora as notícias da nossa região. O Sicredi Serrana investe em construção de usina fotovoltaica em Vila Flores e 5 outros municípios da região de atuação. A responsabilidade socioambiental que a Sicredi Serrana aplica no seu dia a dia atingirá um novo patamar nos próximos meses, visto que as obras das 6 usinas fotovoltaicas e da Agência Sustentável da Instituição Financeira Cooperativa foram retomadas depois de um período de paralisação ocasionado pela pandemia. O contrato para a instalação da usina localizada em Vila Flores foi formalizado recentemente com a construtora e deu início às obras no terreno adquirido. Além de abastecer a agência da própria cidade, a usina fornecerá energia para as unidades de Fagundes Varela, Veranópolis, Cotiporã e a sede administrativa da cooperativa em Carlos Barbosa. E a construção tem previsão de conclusão para os próximos meses.
E também pelo portal Estúdio, a informação é que tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa que visa declarar e reconhecer Veranópolis como a terra da longevidade. E esse projeto, de autoria do deputado Vilmar Zanquim, está indo a plenário para a votação. É o PL 437/2019, que quer tornar oficial o título que acompanha o município há muito tempo. E a gente relembra que Veranópolis, desde o ano de 1980, desde os anos 80, ela já era citada pela Revista Geográfica Universal como uma das cidades com maior níveis de longevidade. Em 1994, se desenvolveram vários projetos vinculados à PUC, que também averiguava a situação em que o município se concentrava aí com um grau de longevidade mais elevado em relação aos demais. E fora todas as outras questões que a gente vem acompanhando, que envelhecer melhor em Veranópolis faz parte do portfólio oferecido pela cidade, e agora um projeto de lei quer alcançar o título oficial de terra da longevidade à nossa cidade vizinha. Parabéns para Veranópolis. E segundo o portal Estafeta, bombeiros atendem acidente de trânsito na RS 324 em Nova Bassano. O Corpo de Bombeiros de Veranópolis se deslocou para prestar atendimento a um acidente que aconteceu no início da tarde da terça-feira na RS 324, próximo ao Britador, sentido Nova Bassano. As primeiras informações são de que um caminhão que transportava bobinas tombou. A vítima foi encaminhada consciente ao Hospital São João Batista de Nova Prata e o SAMU prestou os primeiros atendimentos. Muito bem. E informação também sobre retorno às aulas pelo portal Estúdio. Fagundes Varela ainda não tem definição sobre o retorno das aulas presenciais, apesar da posição do governo do estado. No calendário, a ideia seria retomar as aulas a partir de 8 de setembro, mas ao município de Fagundes ainda não chegou a uma definição sobre o retorno ou não das aulas presenciais. E segundo o portal Estúdio FM, confira as informações sobre a retirada do milho e a encomenda de alevinos na Secretaria de Agricultura de Cotiporã. Segundo a entrega das sacas referentes à troca-troca de sementes de milho, ocorrerá na quinta e sexta-feira, dia 3 e 4 de setembro, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Os produtores deverão utilizar máscara no momento da retirada, e a mesma será realizada respeitando os protocolos preventivos à Covid-19. Em relação aos alevinos, as encomendas disponíveis a partir do dia 3 de setembro até 30 de novembro, com as variedades carpa, capim, cabeça grande, prateada, húngara e húngara escarnada, tilápia, jundiá cinza, jundiá branco, tambiu, lambari, carpa colorida, trairão, do Uruguai, surubim e dourado. Os preços variam de 36 centavos a R$ 8,50 a unidade. E a entrega dos peixes está prevista para o dia 13 de dezembro de 2020. Informações para Protásio Alves, pelo portal Estúdio FM. O padre Luciano Canzan, pároco lá do município de Protásio Alves, está incentivando o plantio do linho, que é uma planta cuja fibra é extraída do talo, e a espécie botânica do mesmo nome, né? Na atualidade, o linho é produzido em maiores volumes na Europa e em países como a Polônia, a Bélgica, a Romênia, Portugal e os Países Baixos. No Brasil, a produção é pequena e existe um grande potencial de cultivo, e o padre Luciano, lá em Protásio Alves, incentiva este plantio. Bela iniciativa, né, Beto? Bela iniciativa. E segundo o portal Estúdio FM, a Secretaria da Saúde de Veranópolis solicita para que a população mantenha sempre presente o cartão do SUS na procura por atendimento. A Secretaria da Saúde de Veranópolis solicita para que a população mantenha sempre presente o cartão do SUS na procura por atendimento em qualquer unidade de saúde do município. O Cartão Nacional de Saúde, CNS, é o documento de identificação do usuário do SUS e possibilita receber os diversos benefícios de saúde que serão ofertados de forma totalmente gratuita em todo o território nacional. Este registro contém as informações dos pacientes, o que possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão, por meio de acesso a bases de dados dos sistemas envolvidos neste histórico. E logo mais, agora, Beto Guidini vai chamar uma matéria especial
Na sequência, sem intervalo, a gente volta com os boletins epidemiológicos e também as atualizações. Fique conosco e agora inspire-se para o meio-dia que vem chegando, porque tem uma matéria muito boa por aí, né, Beto? Exatamente. Agora 9 horas e 35 minutos. A nossa região é rodeada de pontos turísticos dos mais diversificados. Na reportagem de hoje, vamos apresentar a vinícola Simoneto, localizada em Veranópolis. Conta com a tradição familiar, produtos de qualidade e muito potencial, tanto turístico quanto de experiência. Vamos conferir essa matéria. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Trabalho, valores e conhecimentos de várias gerações reunidos em um único lugar com a forma de sabor. Essa é a Vinícola Simoneto, aqui no município de Veranópolis. Vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa vinícola. Eu sou já a 4ª geração morando aqui e a família tem por tradição já de muito tempo, da época do vovô ainda, do pai, de produzir uvas. E aí, no andar do tempo, e acompanhando o mercado, e nós até ali vendíamos as uvas para empresas, né? Nós percebemos que nós tínhamos a oportunidade de a gente, como se tinha matéria-prima, processar a matéria-prima. E começou essa ideia a ser debatida em casa, junto com a minha esposa. E a gente foi, no decorrer do tempo, decidir em construir o projeto de uma pequena vinícola, bem familiar. E nós tivemos, assim, um apoio muito grande da Emater, do Sebrae, da Prefeitura, da Tua Serra, de muitas entidades que continuam nos apoiando hoje, para que a gente implementasse esse projeto. E a gente teve, numa parceria com o Sebrae, a oportunidade de fazer uma viagem técnica para a Europa. E o pensamento nosso também era de construir uma vinícola voltada para o turismo rural. E nós fizemos essa viagem e voltamos muito satisfeitos do que a gente encontrou lá. E começamos a colocar essa ideia no papel e a gente foi implementando aos poucos. E a gente ficou muito feliz porque com esse trabalho, com a produção da matéria-prima, nós fomos aprendendo a transformar essa matéria-prima. Nós temos um filho só, se chama Christian, e o Christian, à medida que ele ia crescendo, nós percebemos e também nós quisemos que ele continuasse o trabalho da gente, não na obrigação, mas mostrando para ele que tinha a oportunidade de ele ter um negócio para o futuro. E ele ingressou num curso de enologia. Ele cursou 2º grau no colégio do Instituto Federal em Bento Gonçalves. Ele fez o concomitante lá, cursou 2º grau. Depois que ele cursou 2º grau, fez técnico em enologia e após isso superior em enologia. Então, ele fez essa parte teórica. Hoje ele é formado em enologia. E a vinícola já tem mais de 10 anos. A vinícola foi fundada em 2000. Esse prédio que vocês veem aqui, ele foi fundado em 2000. E o Christian, como tem essa parte teórica, e nós que temos um pouquinho de prática, então foi um casamento que deu certo. Então a gente, como eu disse, construiu esse projeto, além de vinificar, de fazer os nossos produtos, que a gente tem aqui o suco de uva, que é um produto que a gente tem ele das videiras que a gente produz na propriedade, o vinho, o espumante. A gente também tem ela voltada para o turismo no meio rural, que a gente percebe que as pessoas gostam muito de ir para o interior. E a gente quis criar um espaço exatamente para as pessoas ficarem à vontade, meio natureza,
um ar limpo, né? E eu digo assim, é um projeto que não se termina. Nós, logo adiante, tivemos a grata satisfação de fazer mais um projetinho junto com o Sebrae, e nós temos um parceiro muito, muito bom, que é o Sicredi, que nós também colocamos à disposição do público passeio de bike, passeio de bicicleta. Nós que somos a terra da longevidade, você sabe que a atividade física é muito, muito importante para as pessoas que querem ter saúde também. E nós, pensando junto com o pessoal técnico do Sebrae, esse produto, andar de bicicleta ou ter as bicicletas. E fizemos uma parceria com o Sicredi. E deu certo. E nós estamos levando adiante isso e a gente está muito feliz. Além disso, nós temos um pequeno restaurante também, bem anexo à vinícola, que também proporciona aí às pessoas de fazer suas refeições, né, somente sobre reserva, né? E é um trabalho que a gente vem construindo ao longo do tempo e que a gente fica feliz porque isso está tendo um resultado até muito, muito maior do que a gente esperava. A gente sempre lembra dos nossos antepassados, do nosso nono, do nosso pai. O nono dizia assim, falava sempre em italiano, que a gente tem que ouvir queixa das pessoas, não da qualidade, mas sim do valor. Porque quando tem valor, um produto, a gente sabe que é bom. Então ele dizia assim, que quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, né, e se colocar no lugar do consumidor, tudo dá certo. Então o meu nono já era uma pessoa que consumia muito vinho, e ele levou adiante, no seu tempo, né, essa história de produzir vinhos, né, da sua forma mais artesanal, né, bem antes desse projeto que nós construímos agora, tem 10 anos, mas ele sempre teve essa tradição, que também ele herdou, de produzir uvas e produzir vinhos. Nós temos plantado na propriedade duas espécies de uva, as uvas americanas e as uvas europeias. E nós temos aqui à venda os vinhos de uvas americanas, que é o Isabel, o Bordeaux, Niagara, e das uvas finas europeias nós temos o Cabernet Sauvignon, temos o Merlot, nós temos o Moscato, temos o Chardonnay, temos o Tannat, temos o Marcelin, né? E além disso os espumantes. Temos os espumantes no método Champenoise, que nós elaboramos aqui, e também do método Charmat. E além desses dois, também temos o Moscatel, que é um produto que a Serra Gaúcha cada vez mais está conquistando medalhas. O que a gente percebe das pessoas que vêm aqui, que eles gostam muito quando eles encontram um ambiente familiar, que é a característica da nossa vinícola. Ela é extremamente familiar. Trabalhei aqui eu, minha esposa e mais o nosso filho. Então, isso parece que traz confiança, traz tranquilidade para as pessoas, né? E aqui também, como eu disse, né, nós temos a produção da uva, nós mostramos, por exemplo, em cada período ou no momento em que a pessoa vem nos visitar, em que situação se encontram os vinhedos. Por exemplo, esse período que nós estamos agora é um período de poda de pareira. Então alguns ficam curiosos, como é que poda uma pareira? Então nós levamos no pé de pareira para ensinar como é que poda. Quando que tem a uva, nós levamos na pareira para mostrar os tipos de uva, para comer as uvas, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais. Porque nós já recebemos pessoas aqui que nunca tiraram um cacho de uva do pé. Pessoas de São Paulo, do Rio, pessoas de fora. E a gente acha uma coisa assim interessante, porque o cara estava com 50 anos, nunca colheu um cacho de uva do pé. Então, são coisas que deixam a gente até feliz, porque a gente acaba satisfazer uma vontade dessa pessoa. E além disso, depois que as pessoas chegam aqui, nós levamos para conhecer a vinícola, né? Se fala sobre o processo, e por final a gente tem então a degustação dos vinhos, porque eu vejo assim que existe uma diferença muito grande quando a pessoa vai para uma loja e encontra lá uma infinidade de rótulos, mas ela não conhece o que tem lá dentro. Ao passo que quando vão para a vinícola, ela tem a oportunidade de experimentar. E o que considero importante?
a pessoa levar, comprar um produto que gosta, ou que degustou e gostou. Isso que eu acho que é muito importante. E muitas das vinícolas da Serra Gaúcha estão fazendo isso, que eu acho que é obrigação nossa, né? Deixar a pessoa experimentar e escolher um produto que agrada, porque gosto é muito pessoal, né? Então nós proporcionamos isso para as pessoas também. Nós temos assim uma venda aqui no varejo e uma venda muito importante que nós temos é na web. Nós temos uma página que nós vendemos para o Brasil inteiro, mas somente para consumidor final. É uma característica e é um projeto que nós estamos desenvolvendo e que está dando muito certo. Nós vendemos pela nossa página para o Brasil inteiro, mas somente para consumidor final. Lá eles vão encontrar os tipos de vinhos que nós temos, entram em contato com a gente, nós trocamos informações e uma vez que ela escolheu o produto, a gente despacha o produto e chega na casa dessa pessoa que encomendou o produto. A nossa vinícola fica localizada no município de Veranópolis, no interior, fica a 10 quilômetros do centro da cidade de Veranópolis, a 2 quilômetros da BR-470. Vindo em direção a Bento Gonçalves, vocês vão encontrar um acesso, todo ele pavimentado, que chega na Vinícola Simoneto, que é também o roteiro chamado Segredos da Maçã, que aqui, onde vocês estão, também é o berço nacional da maçã. Toda a história da maçã no Brasil começou aqui. Então, nós temos nesse lugar aqui o privilégio de dizer assim, que é aqui que começou tudo quando se fala em plantação de maçã. Então, nós convidamos você que gosta de passear, você que gosta de conhecer o interior, você que gosta de ar puro, você que gosta de tranquilidade, venha nos visitar. A nossa vinícola, como eu disse, você encontra também na página na internet, que é www.vinícolasimoneto.com.br, e também, se você colocar lá no Waze, você consegue chegar aqui com muita facilidade. Então esperamos vocês, para vocês passarem umas horas junto com a gente e experimentar os nossos produtos. Muito obrigado. Vutum bicheira de vinho, Beto Guidini? Louco para tomar. Muito bem. Retornando ao vivo para você com o Conecta News para nossa parte final do programa. E como prometido, Beto e os boletins epidemiológicos, mas antes uma conferida na Avenida Luiz Marafon. Como está o tempo lá fora? Agora, a previsão de hoje é de sol, tempo estável aqui em Nova Prata. A temperatura pode chegar aos 27 graus a partir de hoje, quarta-feira. O tempo muda. Há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora em Nova Prata fazem 19 graus. Agora sim, vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata confirmados 28 casos, recuperados 469. Óbitos foram 4. Confirmados residentes foram 501. Recuperação domiciliar 26, confirmados no hospital 2. Internações de não residentes em enfermaria 1. Óbitos 4 e aguardando resultados 28. E isolamento domiciliar 209. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 13, casos curados 9, casos ativos 4. Exames realizados 199. Casos suspeitos em isolamento domiciliar 9. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 12, pacientes curados 40, total de casos confirmados 52. Cotiporanenses em isolamento domiciliar 18, exames realizados foram 438. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum, casos em isolamento domiciliar também não. Casos confirmados foram 26 e casos curados também 26.
e casos descartados foram 51. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 328, casos curados 317, casos negativos 632, casos hospitalizados 1, óbitos foram 2, casos em isolamento e monitorados 177. Pela cidade de São Jorge, confirmados por exame 141, isolamento domiciliar 12, internados em UTI 2, curados 137 e óbitos foram 3, sendo um óbito confirmado pelo Estado. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 322, curados 258, internações 3, óbitos 3 e em monitoramento 119. Essas são os boletins da nossa região, Tiago. Muito bem, Beto Guidini. Agora a gente vai para as atualizações das matérias e, na sequência, Monalise Canali vai trazer as novidades para o Conecta News de amanhã, para você já ficar ligado o que vai rodar no nosso núcleo próprio de reportagem. E o que temos de atualização para terminar essa manhã, Beto? Segundo o portal da CNN Brasil, a Índia diz que tropas chinesas realizaram um movimento militar na fronteira. A Índia afirmou na segunda-feira que tropas chinesas realizaram movimentos militares no fim de semana na disputada região fronteiriça entre os dois países em novo episódio de tensão. Entre 29 e 30 de agosto de 2020, as tropas chinesas violaram o consenso anterior alcançado durante engajamentos militares e diplomáticos sobre o impasse em curso no leste do Ladakh e realizaram movimentos militares provocativos para mudar o status quo, que disse o exército indiano em uma declaração. E pelo portal também CNN, a fabricante alemã de armas que acabaram assassinando a ex-vereadora Marielle Franco, disse que não exportará mais suas unidades para o Brasil. A fabricante alemã Heckler & Koch, a HIK, anunciou na última quinta-feira que deixará de exportar suas unidades para o Brasil. Os acionistas vinham analisando a situação da crescente de violência no país e, em nota, a fabricante informou que o principal motivo do encerramento das atividades em território brasileiro é a falta de segurança quanto à destinação de suas armas. Abre aspas. O Brasil não é um dos países que acreditamos ter condições de fornecer os nossos armamentos. Fecha aspas. Que crítica, hein, Beto Guidini? Realmente. E segundo o portal Estúdio FM, o microempreendedor fica dispensado de obter alvará de funcionamento. A partir de ontem, terça-feira, dia 1º, começou a valer a resolução que permite que microempreendedores individuais, os MEIs, sejam dispensados de alvará, ato público de liberação de atividades econômicas relativas à categoria. A regra, aprovada em agosto pelo Comitê de Gestão de Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Segundo o Ministério da Economia, a norma é reflexo da Lei de Liberdade Econômica, em vigor desde setembro do ano passado, que visa tornar o ambiente de negócios no país mais simples e menos burocrático. E pelo portal O Repórter, a novidade é que as tarifas da Corsan terão reajuste no Rio Grande do Sul somente a partir do mês de outubro. A correção anual sempre ocorria em 1º de julho. Contudo, em virtude da pandemia, o reajuste será aplicado a partir de 1º de outubro. E os valores são variáveis conforme as regiões e estão no patamar de 4%. E segundo o portal Estúdio FM, a agência do Banrisul de Bento Gonçalves fecha por surto de coronavírus. Segundo o portal de notícia, é possível o surto de coronavírus provocou o fechamento por tempo indeterminado de uma das agências do Banrisul em Bento Gonçalves. Pelo menos 6 funcionários teriam testado positivo e não são suspeitos de estarem infectados com a doença. Apenas o terminal de caixa eletrônico está em funcionamento. E uma informação aí, teremos 2 notícias sobre zoologia para você nesse encerramento. A primeira é que uma raia da espécie raia roxa, que é muito rara de ser localizada, foi encontrada em uma praia de Santos por banhistas. Após ser aí encaminhada de volta ao mar, ela voltou a nadar para a praia. Com isso, foi recolhida por especialistas do Aquário Municipal e está recebendo
tratamento aí para depois ser devolvida. E segundo o portal da CNN Brasil Ciência, a cura espontânea do HIV é identificada em paciente de 66 anos nos Estados Unidos. Apesar da cura para o HIV ainda não ser um grande desafio para a comunidade médica mundial, pesquisadores do Reagan Institute identificaram um paciente de 66 anos que teria se curado da doença espontaneamente, removendo todos os genomas do vírus do seu corpo em uma circunstância rara. Exatamente, Beto Guidini, a cura espontânea do HIV, isso deve ser averiguado, mas enfim, seguimos, né? E uma atualização política, eu vinha falando isso para você e confirmado agora pelo portal CNN. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro discute impeachment de Marcelo Crivella a partir da próxima quinta-feira. E vai ter essa discussão para ver se vai abrir esse processo contra o prefeito que pertence ao Partido Republicanos. A presidência da casa acatou um parecer da Secretaria-Geral da Mesa e decidiu submeter um pedido de afastamento feito pela deputada estadual Renata Souza contra o prefeito carioca. Beto Guidini, a 100 dias da eleição, eles abrem processos de impeachment nas câmaras de vereadores. Isso está acontecendo em Porto Alegre, agora no Rio de Janeiro. Casos e situações à parte, parece que é mais demagogia do que ação política, é mais para turvar o período eleitoral do que propriamente para dar um encaminhamento. Claro, existem falhas, existem coisas que são questionadas, existem situações a serem discutidas nas mesas das casas legislativas, mas a gente tem que contar que estamos aí adentrando na campanha eleitoral no final desse mês e discussão de impeachment nesse momento parece mais uma forçação de barra de desgaste eleitoral do que qualquer coisa que seja efetiva. Por que não fizeram impeachment um ano atrás? Exatamente. Enfim. E segundo o portal G1, a Polícia Federal faz operação contra suspeito de fraudar auxílios emergenciais e invadir celular de presidente da Caixa. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje, quarta-feira, uma operação que investiga fraudes em auxílios emergenciais. De acordo com a corporação, o alvo é um mandado de busca e apreensão, está em Três Pontas, em Minas Gerais. Ele seria responsável por difundir formas de fraudar os benefícios, além de ameaçar e divulgar dados do presidente da Caixa. Muito bem, Beto Guidini. E a última informação para a gente encerrar o jornal de hoje. Tinha dito que tinha bastantes notícias que pareciam ter saído do zoológico. Uma onça passeia pelas ruas de cidade do interior de São Paulo e assusta os moradores, pelo portal CNN, né? Isso ocorreu aí na cidade de Cerqueira César, no interior de São Paulo, e uma onça foi flagrada, bem bela e formosa, caminhando pelas ruas da cidade. O vídeo foi feito por moradores e a onça foi sedada e capturada pelo corpo de bombeiros, né? Um gatinho passeando. Um gatinho passeando. Tranquilo, né, Beto Guidini? E eu recebi agora a mensagem de Monalise Canalha. Ela encontra-se em reportagem, está preparando os conteúdos de amanhã. Não teremos a presença dela para encerrar o nosso jornal de hoje, mas nós vamos reprisar para você a reportagem que foi ao ar no primeiro bloco sobre o Dia do Cinegrafista, prestando uma homenagem a esses profissionais que são fundamentais para que você receba as notícias, as informações, as variedades e todos os conteúdos que a Conecta trabalha diariamente, dia e noite, para levar até você. Com apresentação e editorial de Thiago Zilli e Beto Guidini, a técnica de Douglas Causa, a produção de Camila Nalim, Monalise Canali, Matheus Lamaison e Érica Garda, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Você acompanhou o Conecta News e nós retornamos amanhã às 8 horas da manhã. Isso mesmo. Agora, hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, dia do repórter fotográfico. A previsão do tempo é de ter sol com tempo estável aqui na cidade de Nova Prata. A temperatura pode chegar aos 27 graus. Mas a partir de hoje, quarta-feira, o tempo muda. E há uma grande chance de chuva e as temperaturas tendem a baixar. Agora fazendo 19 graus aqui em Nova Prata. Agora 10 horas. E como falamos, hoje é o dia do repórter cinematográfico. E os nossos colegas por trás das câmeras
que fazem com que você possa nos acompanhar dia após dia, nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem a estes profissionais. O Conecta News volta amanhã a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais Web TV, conectando você. Bom dia. Todos os dias estamos bem aqui diante dos seus olhos. Aliás, servimos como se fôssemos eles, buscando o ângulo correto da notícia, o enquadramento das variedades, o foco do que é belo através da lente do profissionalismo. E saiba que se pôr no lugar de quem vê é responsabilidade. Todo cuidado em te mostrar como as coisas realmente são é feito com o nosso melhor. O parabéns da Conecta Mais em homenagem ao Dia do Repórter Cinematográfico, aos colegas que aqui trabalham e todos os demais.